Bom dia, meus amados. É um privilégio poder estar aqui hoje, abrindo essa escola dominical novamente, caminhando para a normalidade, que esperamos que assim continue, né? Apesar dos recrudescimentos e situações que ainda iremos enfrentar, é uma pandemia que com certeza vamos conviver com ela ainda há muito tempo, com essa doença, mas temos que retomar a nossa vida normal, não é? Passou do tempo de nós retomarmos a vida normal. A convite do pastor, eu quero tratar aqui de um assunto, que é o assunto que nós vamos tratar na nossa classe. Eu vou iniciar um estudo exegético novamente, eu sou aficionado da exegese, numa carta, numa epístola pouco trabalhada na igreja, muito pouco trabalhada, às vezes é por ela ser pequena, ser curta, as pessoas desprezam às vezes, ou esquecem dela, ou alguns se sentem incomodados em aplicá-la também, mas enfim, é a epístola de Judas. Mas é uma epístola que tem ensinos valiosos para a igreja, para a nossa vida e para a vida contemporânea, inclusive. Ela é breve, pouco lida, pouco pregada nos púlpitos, mas isso não quer dizer que ela tenha menor importância em relação às outras. Ela é tão importante quanto. Por isso que ela está no texto canônico. Ela demorou para entrar no texto canônico, houve várias discussões da igreja, se seria canônico ou não, essa carta, em função de que Judas aqui utiliza a citação de livros apócrifos, de um livro apócrifo especificamente, o livro de Enoque, que não é bíblico, não é canônico, mas é um livro que traz ensinos importantes, não é? Então ele se baseia nisso. Houve uma grande discussão na igreja se seria canônico ou não essa carta, mas enfim, a igreja assim o reconheceu como canônico, faz parte da palavra de Deus e os ensinos são muito atuais que aqui estão. A preservação dessa carta, dessa epístola, na verdade é uma epístola, ela se deve e se deveu porque ela fazia a defesa do cristianismo contra os assédios do gnosticismo, não é? Que foi uma questão muito vívida no primeiro século da igreja cristã. Mas hoje, mesmo sem esse nome de gnosticismo, é uma doutrina, é uma filosofia que continua impactando as igrejas e causando ainda muitos problemas nas igrejas. Portanto, continua atual a carta de Judas. Os princípios, aqueles princípios ímpios do gnosticismo, têm se renovado e assediam permanentemente a igreja evangélica. A igreja evangélica, quando me refiro, é a doutrina evangélica, isto é, a doutrina dos evangelhos dos apóstolos, do evangelho dos apóstolos. Quando Judas então escreve essa carta, o risco era essa influência, essa infiltração perigosa que existia na igreja, por falsos mestres que adentravam a igreja e que ali aplicavam essa doutrina. Então, antes de entrarmos propriamente no estudo da epístola de Judas, eu queria rememorar um pouco com os irmãos o que era o gnosticismo, o que é gnosticismo. Porque se nós não entendermos exatamente o que é isso, nós não vamos entender depois a carta. Nós precisamos ter essa noção do que é isso para entender a carta. Então, no início da história cristã, o cristianismo não era uma religião, mas era um aglomerado de pregadores do cristianismo, do evangelho, que percorriam as regiões. E a igreja cristã estava na sua incipiência ainda, estava no seu começo.
Então, existiam diversas crenças, verdades baseadas em Cristo, né? E algumas tinham relações diferentes das outras. Então, o gnosticismo propriamente, ou seja, que vem da palavra gnose, do grego, que quer dizer conhecimento, né? O que ele basicamente dizia? Pregava que o mundo tinha sido criado por uma entidade que não era perfeita, mas que tinha imperfeições. E por isso que a vida na Terra, aqui no nosso mundo, era apenas uma forma assim do mal, maléfica, usada para aprisionar o espírito humano, e o que o bem só seria alcançado num nível espiritual. Quando eu vou falando aqui uma coisa dessas filosofia do gnosticismo, vocês vão raciocinando e fazendo comparações de doutrinas que por aí estão, que vocês vão ver que elas vão se encaixando e vocês vão notar a influência do gnosticismo nos dias de hoje. Então eles acreditavam que não havia porquê o homem tinha que se culpar pelo mal que existia na terra, porque isso era fruto da prisão material, né? E que nós deveríamos nos libertar dessa prisão material, que o bem estava na alma, a alma era o bem, o corpo era mal. Basicamente era essa doutrina. Para os gnósticos existia um Deus bom, aquele que era o Deus supremo, né? Mas que ele apenas tinha interferido no processo da criação. A criação não foi exatamente esse Deus bom que fez, mas esse Deus bom tinha apenas mandado o seu espírito, não é? Uma centelha divina em cada ser humano. Então, para os gnósticos, Cristo era o mensageiro desse Deus, tá certo? Apenas o mensageiro, que veio com o objetivo de inspirar, despertar e ensinar. Então, juntamente com esse desenvolvimento da doutrina cristã, desenvolviam-se também seitas e as heresias que acabavam entrando na igreja. A igreja não tinha uma doutrina firme ainda, sistematizada, disciplinada, orientada. Então essas coisas eram muito fáceis de contaminar as igrejas. Nós temos que entender que a igreja, nesse primeiro século, praticamente era uma igreja judaica, eram judeus que se convertiam ao cristianismo. E havia então, por ser uma igreja basicamente de judeus, uma tendência para aquele pensamento mais abstrato, mais especulativo, que é uma linha do judaísmo. Nós temos que entender que judaísmo não tem nada a ver com judeu. Judeu é a tribo de Judá. Aqui o judeu que se difere é aqueles que seguem o judaísmo. O judaísmo não é a religião hebreia, é a religião de Israel. O judaísmo já é uma religião que se criou no exílio babilônico, com associações essas escrituras do Antigo Testamento, tá certo? Junto com linhas de pensamento e religiosas que vinham lá dos caldeus. Então há uma síntese, uma mistura nisso. Isso é judaísmo. Daí dá para entender o judaísmo com aquelas cabalas, aquelas coisas todas que entram junto, porque são coisas que vieram depois. Isso se criou, esse ambiente. Então isso é judaísmo. Então, quem é judeu? O judeu é aquele que segue o judaísmo. Perfeito? Quem nasce lá em Israel é israelita, israelense, tá certo? Tem uma diferença nisso, muito grande. Então nós já vimos que o gnosticismo, da palavra gnose, sabedoria, é uma filosofia como uma instrução reveladora das coisas de Deus e que leva ao entendimento do mistério da salvação, Temos que entender que existia na época também uma religião dos mistérios, religião do mistério.
né? Aqui mais uma filosofia helenística, e naqueles sábios judeus do judaísmo, que se criou então o culto dos mistérios. E os gnósticos não priorizavam apenas o conhecimento, mas a mortificação da carne, pois eles tinham dificuldade em crer que Jesus veio em carne, porque foi uma das heresias mais perigosas dos 2 primeiros séculos da igreja. A dificuldade de crer na humanidade de Jesus. Então, eram heresias, filosofias não muito fáceis de definir, porque eram muito variadas e diferiam de lugar para lugar, de período para período, de acordo com as tendências e as filosofias existentes na época, mas surgiram muito na Ásia Menor. E, na verdade, era um enxerto no cristianismo de coisas pagãs. Então, eles criam um Deus supremo, que emanava um grande número de outras divindades inferiores, que eram algumas benéficas, outras maléficas. Tá certo? Então, eles que criam, então, por meio dessas divindades, a criação do bem e do mal. Não é? O dualismo, criam naquele dualismo, a luta permanente entre o bem e o mal. Nós continuamos, muita gente acreditando nessa luta do bem e do mal. Nós somos induzidos muitas vezes, hoje não sei, mudou tanto o mundo, mas no meu tempo, nas histórias infantis, quando aparecia sempre uma figurinha de um pensamento, um diabinho e um anjinho, e ficava aquela luta, não é isso? Esse é o dualismo, é Deus lutando com Satanás. Então, eles colocam esse Deus no mesmo nível de Satanás. Isso é dualismo, é o bem contra o mal. E nós entendemos diferente, o nosso Deus é soberano, Ele está acima de tudo. Não há uma disputa entre Deus e Satanás. Satanás pensa que tem, ele pensa, mas não é assim. Tanto não é assim que Satanás, quando chegar no dia da consumação final de tudo, não é? Ele será aprisionado, condenado, toda aquela situação toda de Satanás será derrotado, e ele vai entender que ele também serviu aos propósitos de Deus, não é? Ele vai ter uma decepção muito grande, certo? Saber que ele também serviu a Deus, né? Estava dentro dos propósitos de Deus essa situação de ter Satanás. Deus é que está no comando, Deus é o comandante, não é? É isso que nós temos que entender. Então, esse dualismo surge nesse período e permanece até hoje. Muitos pensam assim até hoje, mas não é verdade isso. Nosso Deus, por isso Deus é soberano em tudo, nos céus, na terra, no inferno, no Hades. Quem é o chefe do inferno? Deus. É Deus que é o chefe, não é o diabo. O diabo está lá para sofrer junto, ele vai ser castigado junto com os outros. O inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Isso que a palavra de Deus nos diz. É para ele, não para ele mandar lá. Ele não é aquele que manda lá, o chefe do inferno. Não existe chefe do inferno, existe só condenados. Chefe lá, pode falar. Claro que tem. Não, isso não é dualismo. Não, dualismo não. Deus não é assim. Isso não é dualismo. Deus é soberano absoluto. Não é isso. Nós temos que entender sempre que Deus está soberano. Acabou.
Não existe. Não. O exército de Deus é vencedor sempre. Bom, não tem como. Na verdade, Satanás é inimigo de Deus. A bronca dele é com Deus. Como ele não consegue atingir Deus, ele atinge a criação de Deus, a criatura de Deus. Tá certo? Permissão para poder atuar. Então fica bem definido isso. Ok? Mas é importante isso, porque você veja como tem confusões até hoje nessa questão que surgiu lá atrás. Por isso nós temos que conhecer bem essas filosofias, para daí nós vamos entender bem o que Judas vai falar na sua carta. Não é isso? Outra coisa importante, porque a interpretação bíblica da época das Escrituras era muito de forma alegórica, e isso é muito perigoso, porque se eu interpretar alegoricamente a Bíblia, eu posso conduzir para o lado que eu quero, porque a alegoria é minha, na verdade, eu começo a inventar histórias, e aí desvirtua a palavra de Deus. Daí a importância da exegese correta da palavra de Deus, né? E os gnósticos se diziam possuir capacidades e conhecimentos espirituais aos outros da igreja que não possuíam aquele conhecimento especial, aquela revelação especial. Eu tenho uma revelação, parece que escutamos hoje isso, né? Deus me revelou. Deus não revelou nada, quem revela é a palavra de Deus. Toda a revelação de Deus está nas Escrituras, tá certo? Deus não vai revelar nada para ninguém, e muito menos pode revelar da tua vida pessoal com Deus, aí é Deus falando com você mesmo. Mas Deus jamais vai revelar alguma coisa da vida do outro, primeiro porque Deus não é fofoqueiro, tá certo? Começa por aí, ok? Então essa história, Deus me revelou, joga fora, esquece, não existe, não é de Deus, com certeza não é de Deus. A pessoa pode ter achar, ou ver, né, sentir alguma coisa, perceber, ter essa percepção da vida, para dar um conselho, alguma coisa, estou vendo, mas isso é percepção, não tem nada a ver com revelação divina. Então, os seus ensinamentos sobre criação e Cristo, salvação, eram tão contrários à pregação dos apóstolos e no ensino dos pais da igreja, que as igrejas, então, no Império Romano, desenvolveram confissões de fé. Por isso surgiram as confissões de fé, para corrigir essas questões filosóficas e gnósticas que estavam permeando a igreja. E é interessante que essas coisas não entram de fora para dentro da igreja, elas surgem dentro da igreja. Dentro da igreja. Então, desse dualismo antibíblico, né, dizendo que o espírito é totalmente bom e a matéria, o corpo, é inteiramente má. Matéria má, espírito bom. Então, esse dualismo que existia, né? Então, surgem 5 erros que eu quero citar para vocês aqui importantes. Primeiro, o corpo do homem, que é matéria, é mau por esta razão, por ser matéria, e devia ser diferenciado do Espírito de Deus e de Deus, que é totalmente Espírito. Por isso, ele seria totalmente bom. Então, a salvação vinha de como? Salvação é escapar desse corpo, é sair do corpo, tá certo? Não só mediante a ação e a fé em Cristo, mas por meio de um conhecimento especial para poder se libertar o espírito desse corpo. Por isso, a mortificação do corpo. Quanto mais eu espancar meu corpo e morrer antes, mais cedo eu estou libertando o espírito. Então, e parece loucura? Parece, mas nós vemos seguidamente nas televisões ainda seitas que se espancam, tal, ou pessoas que se expõem para sofrer, não é verdade? Se martirizar o corpo, isso é gnosticismo, certo? Isso é, não é? A verdadeira humanidade de Cristo era negada de 2 maneiras. Primeiro, que Cristo não podia, Cristo não tinha um corpo de verdade, ele parecia ter um corpo.
né? Do verbo parecer, no grego, dokel, o docetismo, então, surge aqui, tá certo? Esse docetismo é isso. Não, Cristo era um espírito apenas, ele não era um corpo. Parecia que ele tinha corpo, mas não era só um espírito. Então era uma das teorias. Outra linha de pensamento gnóstico dizia não, o Cristo era divino, Espírito de Cristo, divino, mas no batismo de Jesus ele se juntou com o homem. Então Jesus era um ser humano normal, comum, tá certo? Que teve esse Espírito que veio, e na hora da crucificação esse Espírito, o Cristo sai e o homem morre lá, tá certo? Era outra doutrina que eles tinham, né? Mas isso é o serentismo, tá certo? Cerinto foi o defensor dessa ideia. João combate essa questão da humanidade de Cristo com muita clareza lá na sua primeira carta. Diz, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Em 1 João 4, 2, 3, ele diz: nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Isso é João já. Porque quando nós entendemos essas questões, nós vamos ver que Paulo, João, Pedro, os escritores das cartas estão sempre combatendo esse tipo de heresia. Eles sempre estão nesse combate. Então, também, como o corpo era considerado mal, deveria ser tratado com rigor ascético, ascetismo. Então, Paulo, na carta aos Colossenses, vai combater também isso. Colossenses 2, de 20 a 23, Paulo diz: se morrestes com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças como se vivêssemos no mundo, tais como: não toque, não prove, não manuseias, as quais coisas todas hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas do homem, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum ao combate contra a satisfação da carne. Então, o ascetismo tinha isso aqui: eu vou martirizar o meu corpo. O corpo é mau, tá certo? E paradoxalmente, em cima dessa posição do ascetismo, surgia então o desregramento moral, né? O raciocínio, então, já que a matéria é mal, e a violação de Deus, então, não era de uma consequência moral, não tinha problema, porque isso é normal do corpo mau, tá certo? Então, eu me lanço a toda a desregramento moral do mundo, sem problema nenhum, né? E para Paulo, então, que também escreve muito sobre isso, gnosticismo era o engodo de humildade. Paulo vai dizer assim, era o engano da humildade enganosa, tá certo? Eu me martirizo, me faço de coitado. Comecem a olhar, ver, e vocês vão observar que até hoje estão aí, então, tá certo? Pessoas que praticam isso, fazem isso, né? Eu sou muito humilde, aquela coisa toda, não tem nada a ver com isso, né? E fica apontando o dedo para os outros daí, porque eu me faço isso, eu levo uma vida ascética, isto é, eu me recluso, eu sou um recluso, eu me fecho, eu sofro, eu me martirizo, tá certo? Então eu sou mais santo do que você, então eu posso apontar o dedo para você, certo? Esse é, o que é isso? Gnosticismo, né? Um tipo é o ascetismo. Paulo vai dizer isso aqui lá em Colossenses 2,18:
ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Paulo também combate isso. Então, em confronto com esse cristianismo dos apóstolos, os mestres gnósticos, na verdade, eram falsos irmãos que causavam divisões nas igrejas, porque eles se desviavam da graça. Nós vemos isso refletido nas cartas, em Timóteo, em Tito, Pedro, todas aquelas cartas, 1 Coríntios, o tempo inteiro está sendo falado isso. Atualmente, o gnosticismo meio que ressurge. Ele nunca, na verdade, deixou de existir, mas hoje ele tem ressurgido mais como o cristianismo esotérico, digamos assim. O que é cristianismo esotérico? Venha na minha igreja, você vai ganhar uma rosa ungida, e essa rosa ungida vai te libertar, vai te dar uma fortuna. Ou não é isso? Essa rosa custa R$1.000, tá? Certo? Parece que nós vemos isso por aí, não vemos? Venha comprar o lenço aqui da felicidade, certo? Isso é cristianismo esotérico. Eu pego linhas de esoterismo, ou não é? E misturo com cristianismo e vendo, né? Eu tenho água do Jordão para vender, certo? Quem quer comprar água do Jordão? Eu sempre brinco que eu também tenho lá em casa. Se alguém quiser comprar, tá certo? Estou vendendo, e vendo em grande quantidade. Se quiser pôr na piscina para fazer batismo, também eu vendo, tá certo? Não tem problema nenhum. Eu digo, mas quando é que se arruma tanta água assim? Muito fácil. O Jordão está onde? Está lá em Israel, não está? Lá na Jordânia, tá certo? Tem sol lá? Tem. Evapora ou não evapora? Vira o quê? Nuvem. A nuvem anda pelo mundo, não anda? Quando eu chego aqui, cai aqui a água do Jordão. Eu tenho a vontade, certo? Não é a mesma água? A água, ela é mundial, ela não fica isolada, né? Certo? Muito bem. Eu queria falar alguma coisinha ainda sobre ebionismo. Ebionismo é um tipo de gnosticismo. E essa seita tinha um ensino exagerado sobre pobreza. É muito pobreza. E não aceitava Paulo, nem os escritos de Paulo, porque ele reconhecia os gentios convertidos, tá certo? E eles criam que a lei mosaica tinha que ser seguida junto com o cristianismo, né? E é o que o Paulo combate o tempo inteiro. Está livre da lei, você não está mais debaixo da lei, né? Eles aprovavam apenas os ensinos do evangelho de Mateus e não aceitavam os outros evangelhos. Então, eu sou salvo, mas eu só alcanço a solução se eu crer em Jesus Cristo e cumprir os mandamentos, certo? Esse é o entendimento. Então, eu tenho fé em Cristo, eu tenho fé em Jesus, então, se eu cumprir os mandamentos de Jesus agora, eu também serei salvo. É uma fé por obras, na verdade, é uma salvação por obras. Isso é bionismo. Nós, crentes, entendemos diferente. O que a palavra de Deus nos diz? Que a fé em Cristo, a salvação é de Deus, salvação vem da graça de Deus, nós somos salvos por Deus. Agora, uma vez salvos, como salvos, nós cumprimos os mandamentos porque somos salvos, e não o contrário, tá certo? Então, porque nós somos salvos, nós somos obedientes, e é isso que nós vamos ver bem na carta de Judas. Então, além desses, tinha mais o docetismo, que eu já falei, né, que acreditava mais que Jesus era um espírito, não era mais, não é? Era um fantasma, digamos assim, certo? E cuidar com o alegorismo. Então, agora, com esse entendimento dessas questões que estavam dentro da igreja,
É contra isso que Judas agora vai escrever então a sua carta, e que começa assim: Judas, servo de Jesus Cristo, porém de Tiago, irmão de Tiago, aos em Deus Pai que têm sido amados e chamados para ser guardados para Jesus Cristo. Misericórdia a vós e paz e amor vos sejam multiplicados, é a apresentação da carta. Então veja bem interessante, ele começa a carta, essa epístola, fazendo uma autoapresentação. Quem é ele? Judas, escravo de Jesus. Judas, escravo de Jesus. Ele está se colocando aqui numa posição inteiramente submissa a Jesus. No sentido de quê? Que eu estou escravizado a serviço do meu mestre. Então eu me entrego e me submeto como discípulo aplicado. É isso que ele está falando aqui. Judas, servo de Jesus Cristo. Escravo, a palavra é escravo, doulos, escravo de Jesus Cristo. No contexto que ele está escrevendo, nós temos que entender que havia uma sociedade escravagista muito grande. O mercado de escravos era um fato muito comum na época. E a figura do resgatador qual que era? Aquele que comprava o escravo por preço e tinha poder sobre o escravo devido à morte ou de dar a liberdade para aquele escravo. Ele podia comprar, pagava e libertava o escravo, dava uma alforria, não é isso? Então o escravo passava a ser livre. Quando os textos neotestamentários do Novo Testamento se referem a Jesus Cristo como aquele que resgatou os eleitos de todas as formas de escravidão, tá certo? E o autor aqui se coloca como escravo resgatado do pecado, que passa a pertencer exclusivamente àquele que me resgatou. Quer dizer, agora eu sou escravo permanente de Cristo, de Jesus. Então nós eleitos, aqueles que são salvos em Jesus Cristo, são o quê? Escravos de quem? De Jesus. E Jesus nos dá a libertação, porque é uma prerrogativa dele, não nossa. Porque ele passa a ser nosso dono, ou não é isso? E nós, como servos, como escravos, devemos obediência e submissão ao nosso Senhor. Quem é o nosso Senhor? Jesus. Perfeito isso? É verdade que o resgate promove a liberdade plena do indivíduo, tá certo? Plena. E Jesus, quando dá essa liberdade, ele nos resgata tudo. A nossa liberdade em todos os sentidos de pensamento, de atitudes, de ações, não é isso? Em todos os sentidos nós somos resgatados. Quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, verso 1, nós vemos expressamente essa situação de liberdade, onde Paulo também se coloca a serviço do Senhor. Ele diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo da escravidão. Então, ser escravo, ser servo de Jesus, significa que eu estou liberto. É importante aqui ressaltar que servir ao Senhor e ao reino do Senhor é um privilégio que é reservado apenas aos eleitos de Deus, apenas aos eleitos, né? Que reconhece o quê? Reconhece a soberania do Senhor sobre nossas vidas, né? Confiam na justiça divina e proclamam essa justiça. E nós criamos então uma dependência exclusiva do Senhor Jesus. Por isso, todos esses eleitos, se nós nos denominamos escravos, não no sentido pejorativo, mas como um título de grande importância: ser servo de Jesus. Estar a serviço de um patrão importante, ser escravo de um patrão importante na época, gerava uma situação de crescimento social.
era crescimento social, ser escravo de alguém importante, ser servo de alguém importante, né? Porque esse escravo passava a ter também alguns privilégios, por estar servindo um patrão importante, né? E as escrituras do Antigo Testamento já previam esse tipo de relação, porque previa o quê? Quando alguém se sentia realizado em ser escravo de um homem proeminente, e quando chegava o tempo da remissão, do jubileu em que ele era liberto, ele poderia dizer: não, mas eu quero continuar sendo escravo desse patrão. É importante para mim continuar sendo escravo desse patrão. O meu status social como servo desse patrão é melhor do que se eu for para fora. Então eu quero ser escravo voluntário desse patrão. Tá certo? E isso fica bem colocado lá no livro do Êxodo 21, 5 e 6. Dizia lá: porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair a foro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. E aí era eternamente escravo daquela pessoa. Era tão bom ser escravo, era muito melhor ser escravo daquele patrão bom do que ter outra vida. Então servir a Cristo é muito melhor, mas muito melhor ser servo do Senhor Jesus Cristo do que qualquer outra coisa. Não é isso? É a mesma coisa aqui. É isso que ele está dizendo. Por isso essa importância quando ele fala servo, escravo de Jesus. Judas, escravo de Jesus. Então, esse termo, escravo, remete para quê? Para o raciocínio de que todos os homens estão escravizados de alguma forma pelo pecado. Ou pelo pecado, ou por compromissos, ou por escolhas. E ninguém consegue se libertar dessa escravidão pelo próprio esforço. Somente aquele a quem Cristo liberta é que vai ter a verdadeira libertação e liberdade. Tá certo? E é Cristo que liberta. Então, como Cristo nos liberta, nós somos servos agora, porque Ele nos... Quem comprou a nossa libertação? Quem pagou o preço pela nossa libertação? Cristo, Jesus. Ou não foi isso? Então agora nós pertencemos a Ele. Nós somos remidos pelo sangue de Jesus. Não é isso? Ele pagou o preço, o sangue dele. Preço alto. Não é isso? Um alto preço foi pago. Então, nessa apresentação, quando ele se diz, sou escravo de Jesus, veja o que Judas está falando aqui. Agora, quem é esse Judas que está falando que é escravo submisso de Jesus? O irmão de Tiago. Não é isso que o texto diz? Irmão de Tiago. Qual Tiago? Qual Tiago? Tiago, irmão de Jesus. Veja lá em Mateus 13, 55 e 56. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Isso está lá em Mateus. Família de Jesus. Maria. E aí entra um processo que tem que ser explicado. Mas Maria não era virgem e não continuou virgem. O nascimento virginal de Jesus, tá certo? Se dá por ação do Espírito Santo, correto? Mas o mesmo Espírito que anuncia o anjo que anuncia para Maria, de que ela seria mãe do Senhor Jesus, mãe terrena, ao mesmo tempo diz ela que ela seria bendita entre as mulheres, ou não é isso? No contexto da época, só era bendita e abençoada a mulher que tinha muitos filhos. Quanto mais filhos, mais abençoada.
Então é obviamente que ela teria que ter outros filhos. Teve Jesus, que é a encarnação de Deus, tá certo? E depois ela teve vida marital com José, normalmente, e teve outros filhos, meio-irmãos de Jesus, ou não é isso? Perfeito? Esses outros irmãos. E entre esses irmãos tinha Tiago. Não o Tiago apóstolo, aqui é um Tiago que foi líder da igreja, tá certo? Esse irmão de Jesus. Mas Judas está aqui no meio. Então, vejam bem que ele está falando, eu sou servo de Jesus, escravo de Jesus, porém, irmão de Tiago. Ele está dizendo o quê? Ele não diz que ele é irmão de Jesus, ele podia dizer irmão dele, mas ele diz, sou irmão de Tiago, tá certo? Então, ele está dizendo, quem está escrevendo essa epístola sou eu, Judas, que é o irmão de Jesus que está escrevendo. Vocês imaginem uma família com vários irmãos. Aqui nós vemos vários irmãos aqui, certo? Vários irmãos. E um deles diz que é Deus. Será que o irmão aceitaria fácil isso? Perdeu o juízo total, ou não é isso? Tanto que os irmãos deles não criam nele. Os irmãos e a família de Jesus não criam em Jesus. Maria sabia, porque foi revelado a ela, não é isso? Mas os irmãos não criam, tanto que foram várias vezes, tiraram ele do lugar, tá certo? Para de falar bobagem. Ele na verdade está dizendo, pare com isso, vai se complicar, vai se complicar e vai complicar a nossa família, melhor você sair desse troço, ou não é isso que eles falam para ele? Eles foram crer em Jesus depois da ressurreição, lá na frente, tá certo? Aí sim eles começaram a crer de fato. Veja bem, esse Judas está dizendo isso. Eu, irmão dele, que nós vivíamos juntos, eu reconheço agora que de fato ele é Deus e eu sou servo dele, eu sou escravo desse meu irmão. Ou não é isso que ele está dizendo? Tá certo? É isso que ele está dizendo aqui. E está dizendo, como irmão dele, como irmão de Tiago, que é o líder da igreja, eu tenho autoridade para mandar essa epístola para vocês. Certo? Então ele está, o objetivo que ele fala aqui, mesmo eu sendo irmão do Senhor Jesus, irmão, meio irmão, tá certo? Eu me coloco na posição de escravo, tá certo? Mesmo eu não tenho privilégio nenhum, eu sou escravo. Essa é a apresentação. Então, essa compreensão aqui do autor sobre essa hierarquia, a necessidade de submeter-se às autoridades, fica bem evidenciada aqui. Por que ele fala? Ele não fala que é irmão de Jesus, ele fala que é irmão de Tiago, porque Tiago era o líder da igreja. Tá certo? Então ele se coloca sob a autoridade de Tiago, que era o líder da igreja, não é? E essa mesma posição me confere autoridade agora para mim fazer essa carta de exortação à igreja, que ele vai fazer uma carta de exortação à igreja, tá certo? A carta de Judas é uma exortação, é um puxão de orelha nas igrejas, tá certo? E depois ele continua. Até aqui deu para entender quem é Judas. Por que ele fala isso? Veja o sentido importante de dizer que ele era servo, que ele era escravo, não é tudo isso aqui. A quem ele vai escrever? Aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então ele estabelece o quê? Uma linha clara da doutrina da eleição. Ou não é isso? Está clara a doutrina da predestinação aqui. A quem aqui? Aos chamados, Deus é que chama, aos amados em Deus, porque Deus amou em primeiro lugar, e que uma vez chamados e guardados, agora amados e chamados, agora estão guardados em Jesus Cristo. O que ele quer dizer? Perseverança dos santos. Tá certo? Está aqui a síntese da doutrina do Evangelho. Ele, em poucas palavras, uma síntese muito... Talvez por isso que ele tem uma carta tão curtinha, né? Ele consegue sintetizar coisas absurdamente que poderia se falar muito,
mas ele sintetiza. A Bíblia está repleta desse ensino, né? Então aqui o que é? Deus elege a quem vai amar, por amor desses, Deus redime a pessoa, chama para a salvação, e esses então que Deus chama e dá na mão de Jesus, eles estão guardados para sempre, é isso que ele está dizendo. Por quê? Porque Jesus é o fiador da aliança. Por isso é que a segurança do crente na salvação, porque uma vez salvo, sempre salvo, não há como perder a salvação. O que está na mão de Jesus, ele não perde ninguém escapa da mão dele, ninguém foge, e ele não lança fora ninguém também. Nenhum, Jesus fala, nenhum eu perco. Aqueles que o meu Pai me dá, nenhum eu lanço fora, nenhum. Isso é Jesus que fala, não é isso? Eu já expliquei na minha classe, talvez aqui na igreja também, essa questão dessa aliança. Por que essa aliança de Jesus é tão importante? Essa aliança que é feita no Calvário, é feita na cruz. Nós temos que recordar que a Bíblia, no Antigo Testamento, por exemplo, é composta de... Existe até uma teologia bíblica do Antigo Testamento que trata das alianças, só de alianças. E tem várias alianças. Aliança lá com adâmica, aliança adâmica com Adão, aliança noítica com Noé, aliança davídica com Davi, aliança abrâmica com Abraão, e assim várias alianças que Deus vem fazendo com o seu povo. O que significava uma aliança? Uma aliança significava compromisso de ambos os lados. Eu faço uma aliança, teus compromissos, meus direitos são esses, deveres são aqueles, assinamos a aliança, e nós, não é isso? Isso é uma aliança, é um concerto que é feito. Só que o homem não cumpre nunca a parte dele. Deus cumpre, mas o homem não cumpre, porque o homem é infiel, Deus é fiel. Então, quando ele faz a aliança abrâmica, temos que recordar a aliança abrâmica. A aliança abrâmica, o que acontece? Lembra lá, Adão partiu porque a aliança partiu lá os animais, lá eram 2 pássaros, não é verdade? E é feita uma aliança com Deus. Deus faz uma aliança com Abraão. Mas naquela aliança, porque a aliança o que dizia? Por que partia o animal? O partir o animal seria: se eu descumprir a minha parte, faça-se em mim o que foi feito com esses animais. Era isso que era feito o compromisso. E dava uma volta no altar, daqui para lá, de lá para cá, e estava fechado. Pronto, estava fechada a aliança. Quando Deus faz essa aliança abraâmica, Abraão não participa da aliança. Ele estava ali, por quê? Porque Deus faz Abraão dormir pesadamente, diz a palavra de Deus. Abraão dormiu e não participou da aliança. Naquela aliança só Deus participou. Por isso a aliança abraâmica ela permanece, porque só Deus participou. O homem não fez parte. No Novo Testamento, quando nós vemos a nova aliança feita na cruz, quem que participou? Só Jesus sozinho. Ele se entregou. Jesus foi preso? Não. Ele se entregou para a prisão. Ele se entregou para a crucificação. Ele derramou sangue. Ninguém ajudou. Não teve ajuda. Não teve participação humana. Só Jesus. Por isso a aliança de Jesus, ela é permanente e não há participação do homem. Tá certo? Por isso, ela é permanente, eterna, e não há quem possa romper essa aliança. Ninguém participou. Só Jesus, sozinho, como cordeiro que foi para o matadouro, derramou sangue, fez a aliança, acabou o ponto final. Então, nós sabemos então que tem aqueles que são chamados os eleitos. Então, aqueles que de fato que foram escolhidos por Deus, aos quais por amor entregou seu próprio Filho para o sacrifício, cumpriu sua justiça. Então, o remido pelo sangue de Jesus, ele está
garantido. Isso é perseverança dos santos. Isso é a doutrina da perseverança dos santos. Agora, Deus criou o homem com capacidade de praticar o bem e o mal. Agora, o homem tinha livre-arbítrio lá no paraíso. Adão tinha livre-arbítrio. Mas ele resolveu praticar o mal, desobedecer. Mergulhou o mundo no pecado. Então agora o mundo está sob servidão e condenação do pecado. Mas Deus, a sua sabedoria e misericórdia, resolveu o quê? Não abandonar a sua criatura. E selecionou desde a eternidade esse povo que seria eleito, salvo e resgatado por Jesus Cristo. Quem são esses eleitos? Os eleitos de Deus é essa grande multidão que nós vimos lá no Apocalipse, tá certo? Que provém de cada língua, nação, povo, raça, língua. Nós não sabemos onde estão os eleitos. Nós não podemos julgar quem são os eleitos. Os eleitos são aqueles que estão escritos no livro da vida. Deus sabe. Não compete a nós querer dizer se alguém é eleito ou não é eleito, se alguém é salvo ou não é salvo. Isso não é assunto nosso. Tá certo? Esse assunto é de Deus. E esses eleitos estão em toda parte, em todas as igrejas, em todos os lugares. Nós não sabemos. Tá certo? Deus sabe. Sabe e conhece pelo nome, um por um. Talvez de todos os textos de doutrina da eleição que nós conhecemos, Paulo lá na carta aos Efésios, Romanos, Paulo aos Romanos, tantos outros textos que tem, talvez seja esse texto aqui o mais sucinto, o mais prático, o mais fácil de aprender. Tá certo? Está tudo resumido em 3 palavras aqui. 3 pequenas palavras. Então, os eleitos são amados, são guardados, e o autor disso tudo é Jesus Cristo. Da mesma forma, Judas vai dizer mais adiante na sua epístola, que os adversários já estão também fichados para julgamento, isto é, já estão julgados e condenados. A sentença já está escrita, está certo? É isso que ele está dizendo aqui. Aqueles que são os eleitos e chamados por Deus em Jesus Cristo estão salvos, e o resto está perdido, está condenado e acabou, e não tem solução. O João também vai escrever isso. O apóstolo João, na sua carta, no seu evangelho, capítulo 3, 17 e 18, vai dizer: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja bem, o mundo já está julgado. Já foi julgado lá, quando Adão desobedeceu. Certo? Então ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar, né? Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Jesus. Então observe-se aqui que Judas escreve não para um grupo específico, mas para cristãos que precisam de conselho e encorajamento para oporem-se a essas doutrinas dos falsos mestres. Então, meus amados, nessa introdução, no versículo 1, nós falamos uma aula praticamente no versículo 1. Nós vamos versículo por versículo e nós vamos encontrar muita coisa em cada versículo. O versículo 2 eu vou deixar para a próxima aula da minha classe, porque falar de misericórdia, paz e amor é dar uma aula comprida e muito grande. Falar da misericórdia de Deus. Nós falamos muito em misericórdia, o que é misericórdia, mas nós precisamos entender o que de fato é misericórdia. Tá certo? E isso aqui, porque essa saudação é exclusiva de Judas. Misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Tá certo?
fica para a próxima aula. Mas até aqui nós procuramos entender sobre o assunto que vai tratar a carta e sobre quem é Judas e por que ele está escrevendo e qual o pensamento doutrinário que ele tem. Amém? Que Deus nos abençoe a nossa igreja e todos aqueles que creem e amam e professam e seguem e que são servos